Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Janaína, catequista de Crisma da turma de adultos da sexta-feira à noite, juntamente com o Santiago e o Davidson, e eu vou dar prosseguimento à catequese da semana passada, em que falamos sobre o batismo e a confirmação. Hoje falaremos sobre Eucaristia e milagres eucarísticos. Então iniciaremos como de costume com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, também como de costume, vamos iniciar com uma palavra que será de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Palavra do Senhor. Bom, palavra aparentemente dura, né? Que eu fiz questão de escolhê-la porque ela traz muitos aspectos que eu quero abordar nessa catequese. Bom, como eu falava para vocês, essa catequese, ela dá prosseguimento, ela dá continuidade à catequese da semana passada, que falava sobre o batismo e a confirmação. Então, nós utilizaremos hoje aqui algumas citações do Catecismo da Igreja Católica. Não se preocupem que eu deixarei uma imagem ao final com todos esses parágrafos que foram ou utilizados, lidos aqui na catequese ou mencionados, tá? Nós começaremos agora com os parágrafos 1322 e 1324. Vejam o que diz aqui sobre a Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Lembrem-se que são 3 os sacramentos da iniciação: batismo, confirmação e Eucaristia. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo, lembrem-se também que o batismo nos confere 3 aspectos, 3 características. Nós nos tornamos, pelo batismo, todos nós, sacerdotes, profetas e reis. Então, por isso fala aqui que os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, a Eucaristia contém
todo o bem espiritual da igreja. Por isso faz tanto sentido quando a gente escuta São Tomás de Aquino falar que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Ou seja, todos os sacramentos são importantes, sim. Os 7 sacramentos que o Senhor nos deixou, todos eles são de suma importância, todos eles são relevantes. Não se pode dizer que nenhum poderia não existir, não. Mas entre esses 7, o mais importante, os sacramentos dos sacramentos, porque a Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, é justamente este. É este que nos dá Jesus Cristo real, vivo, transubstanciado. Falarei a seguir um pouco melhor sobre isso. Esse sacramento é tão importante que ele apresenta várias nomenclaturas. E aí, eu quero que depois, com calma, vocês peguem o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1328 a 1332, e vocês verão lá que existem 9 denominações que o Catecismo da Igreja Católica traz para este sacramento. Quais são elas? Eucaristia, que significa ação de graças, ceia do Senhor, fração do pão, Assembleia Eucarística, memorial, santo sacrifício, santa e divina liturgia, comunhão e santa missa. Então são 9 títulos, digamos assim, que esse sacramento tem para o Catecismo da Igreja Católica. Entre eles, eu quero focar nesta catequese no memorial, tá? Memorial. E aqui precisamos explicar melhor. Por que o foco no memorial? Porque numa concepção ocidental, que é a nossa, memorial é tido, na maioria das vezes, única e exclusivamente, como um relembrar de fatos, né? Você faz o memorial quando você conta uma história, quando você apresenta uma peça teatral, quando você narra um acontecimento lá do passado. Mas não, para a igreja, memorial vai muito além disso. Vai muito além de você narrar alguma coisa que aconteceu lá no passado e ficou no passado, que não tem nenhuma relevância no tempo presente, a não ser uma história bonita. Não. Olha o que diz o Catecismo, mais uma vez, o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1363 e 1364. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende a sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre igual, sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra da nossa redenção. Então, como vocês veem, memorial para nós, para a fé da Igreja Católica, que também é a fé judaica, e Jesus Cristo, lembrando, era judeu, né? Para a nossa fé, memorial é muito mais do que lembrar algo que aconteceu há 2000 anos, como o caso aqui dessa narrativa da ceia. Memorial é trazer aquela ceia para hoje. Então, cada vez que um padre celebra uma missa, no momento da consagração, aquilo está acontecendo agora, atualmente,
hoje, naquele momento, aquela Páscoa se atualiza. É presença real. Isso tem que ficar muito claro nessa catequese, porque, infelizmente, essa catequese, pelas circunstâncias, por ter que ser um vídeo curto, por não estarmos em sala com vocês, ela tem que ser uma catequese muito pontual, muito corrida. Vocês precisam depois, com os seus catequistas, fazer o desdobramento desses temas que são abordados nesses vídeos, né? Então não temos muito tempo para explicar, para esmiuçar aqui através do vídeo. Então vocês precisam buscar essa ajuda depois. Mas tem que ficar muito claro, já aqui neste vídeo, que o que nós temos diante de nós, em todas as missas das quais participamos, é a presença real de Jesus Cristo. Presença real, presença concreta, não é uma historinha, não é um teatro, não é uma representação. Na nossa igreja, na Igreja Católica, não fazemos um teatro durante as missas para rememorar aquela última ceia. Não! Nas nossas missas se dá a presença real, concreta, verdadeira de Jesus Cristo. Sobre essa presença real, eu vou ler 2 parágrafos para vocês do Catecismo, que eu acho que vão ser bastante esclarecedores. 1773. Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Cristo todo. Então, no momento em que se dá a consagração na missa, naquele momento não é mais a hóstia, ou seja, o pão, não é mais o vinho. Ali já é o corpo e o sangue do Senhor inteiro. Inteiro, corpo, sangue, aqui como eu falo, corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Se você pegar um único fragmento minúsculo da hóstia ou uma gotinha ínfima daquele sangue, daquele vinho consagrado que é sangue, você terá ali, em um ou noutro, você terá Jesus Cristo inteiro, completo. Daí porque nós temos que ter uma atenção muito grande, os que já recebem a comunhão, né? Porque essa catequese também é dada para crismandos que estão se preparando para receber batismo e primeira comunhão, mas alguns já receberam. Então, para os que já recebem, há que ter um cuidado enorme com os fragmentos, porque em qualquer fragmento está Jesus Cristo inteiro, completo. Então tem que se ter muito cuidado para que o pedaço que te for dado daquela hóstia ou daquele pão ázimo, dependendo da celebração em que você esteja participando, você o consuma inteiro, integralmente. Não pode ficar farelo, pedacinho, de forma nenhuma. Porque Jesus Cristo está completo, inteiro, em qualquer pedacinho da hóstia ou do pão ázimo, em qualquer minúscula gotinha daquele vinho que na verdade já é o sangue do Senhor. Como se dá esta presença real na prática? Por um fenômeno que chamamos de transubstanciação.
O que é a transubstanciação? A transubstanciação é apenas a conversão do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor. Este é o milagre, este é o mistério, este é o fenômeno que acontece, este é o nome do fenômeno, transubstanciação. Santo Ambrósio falava: quando se chega a produzir o venerável sacramento, Eucaristia, o sacerdote já não usa as suas próprias palavras, mas serve-se das palavras de Cristo. É, pois, a palavra de Cristo que produz esse sacramento. Então, veja bem, durante a missa, vocês estão acompanhando uma missa, vocês veem que o padre fala muitas coisas durante a missa. Muitas coisas. Mas no momento da consagração, naquele momento em que de fato está acontecendo a transubstanciação, são palavras de Cristo, não são palavras do Padre. E é por isso que o milagre acontece. Naquele momento são palavras do Senhor. E como Santo Ambrósio fala, é pois a palavra de Cristo que produz esse sacramento. No parágrafo 1381, nós veremos o seguinte no Catecismo: a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara: não perguntes se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Eu penso que isso aqui resume tudo o que poderia dizer aqui nesses rápidos minutos sobre a Eucaristia. Não tente entender este sacramento, assimilar, alcançar com a sua razão. Não. De racional, a transubstanciação não tem absolutamente nada. Nada. E que bom que não tem. E sabe por que eu digo para você, do fundo do meu coração, que bom que não tem nada de racional? Porque se você e eu pudéssemos compreender o mistério da Eucaristia através da nossa razão, isso significaria uma coisa: que esse mistério seria menor do que nós. Porque a gente só consegue compreender aquilo que é menor do que a nossa razão. A nossa razão só consegue encaixotar alguma coisa se aquilo for menor que ela. E como que Deus vai ser menor do que a minha razão? Como? Então, graças a Deus, e vejamos isso como um detalhe de amor de Deus por nós, nós não podemos compreender isso pela razão, somente pela fé. Somente pela fé. Que bom, porque isso significa que este acontecimento da Eucaristia, da transubstanciação de um Jesus Cristo que se torna vivo, presente, inteiro, real, em cada missa que é celebrada pelo mundo inteiro, esse mistério é realmente algo divino, porque nos ultrapassa, porque não conseguimos alcançá-lo. Que bom, que bom, que bom! Muita coisa eu queria falar sobre esse sacramento, muita coisa. Saudade de estar em sala com os crismandos, né? Para poder debater muitas coisas. Mas é como eu quero deixar muito claro para vocês, esse vídeo, como todos os outros, é apenas o ponto de partida. É apenas um aperitivo, sabe? Quando você senta num barzinho, é um aperitivo para te abrir a fome para a refeição depois, né? Então, que esse aperitivo sirva para que você possa conversar com o seu catequista, para que você possa aprofundar esse assunto, para que você possa pegar o catecismo da Igreja Católica, estudá-lo, para que você possa pegar o que os santos, os doutores falam sobre esse tema, porque é de uma riqueza imensurável.
Bom, essa catequese tem duas partes, né? Eu preciso falar um pouquinho sobre os milagres eucarísticos, de uma forma bastante rápida também, mas antes que a gente passe para os milagres eucarísticos, eu preciso só arrematar aqui essa questão do sacramento em si com a parte, digamos, formal dele, né? Porque vocês sabem que todo sacramento, para que seja válido, ele precisa que ministro, matéria e fórmula estejam de acordo com o que a igreja prescreve. Então, qual é o ministro? Quem pode ministrar? Quem pode fazer com que este sacramento aconteça? Somente o presbítero, somente o padre, somente o sacerdote, aquele que recebeu o sacramento da ordem, tá? Então, somente isso, os sacerdotes, os bispos, obviamente, né? Somente esses são os ministros da Eucaristia. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria, lembra que a matéria do batismo, por exemplo, é a água, né? Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? São duas, é o pão e o vinho. Qualquer pão? Não. Eu vou ali na padaria, compro um pãozinho lá, porque eu achei bem bonitinho e vou levar? Não, de forma nenhuma. É pão ázimo, não pode ter fermento. E aí é uma alusão, perguntem aos catequistas de vocês lá, a Páscoa judaica, tá? Outra coisa, o vinho tem que ser vinho de uva natural, não pode ter conservante químico, tá? Aí vocês vão me falar, tá, você tá me falando que é pão e vinho, mas quando eu tô lá participando da missa, eu vejo que o padre joga um pouquinho de água, coloca umas gotinhas de água lá dentro do cálice. E a água, onde é que entra nessa história? Realmente, a água, umas gotinhas são colocadas no momento da consagração, e essa água, ela não é matéria propriamente dita desse sacramento. A matéria é pão e vinho, mas essa água sim é colocada e ela representa a nossa humanidade. A nossa humanidade, que gotinha da nossa humanidade, que é mergulhada naquele momento, naquele cálice de sangue do Senhor, tá? Então, realmente, essa água existe. Mas a matéria, reprisando, pão e vinho. E qual é a fórmula? A fórmula são as palavras do Senhor. Do mesmo jeito aqui que Santo Ambrósio falou, né? É, pois, a palavra de Cristo que produz o sacramento, a fórmula é justamente o que Jesus Cristo falou na última ceia, tá? Existem, se eu não estou enganada, 4 orações eucarísticas, mas sempre o cerne dessas orações é a palavra do Senhor, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é, isto representa o meu corpo, isto foi meu corpo um dia, isto representa... Não, isto é presente, olha o verbo, olha o verbo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, a fórmula, obviamente é uma fórmula um pouquinho maior, né? Mas o ponto central da fórmula é esse, ok? Por fim, né? Antes de passar, eu já falei isso várias vezes, antes de passar para os milagres eucarísticos, eu queria citar 2 autores da igreja que falam sobre a utilização da Eucaristia para se alcançar a perfeição. Aí você vai poder falar, ai, Janaína, mas que presunção a sua, né, de querer ser perfeita. Sim, eu quero ser perfeita. E você também tem que almejar isso, sabia? Porque Jesus Cristo falou com todas as letras, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, a aspiração do cristão, ela tem que ser a santidade, ela tem que ser a perfeição, tem que ser. Agora, importante, Janaína quer se tornar perfeita pelas próprias forças? Não. Eu já estou profundamente convencida de que não será assim. Eu aspiro à perfeição, sim, porque Jesus Cristo me chama a isso como cristã. Mas eu sei que ela se dará por obra e graça do Senhor, não pelas minhas forças. Então, nessa perspectiva desse anseio pela perfeição, Santa Teresa nos fala o seguinte: não há melhor meio para se chegar à perfeição do que a Eucaristia. Não percamos tão boa ocasião para negociar com Deus. Ele não costuma pagar mal a hospedagem. E São Francisco de Sales fala: 2 espécies de pessoas
devem comungar com frequência. Os perfeitos, para se conservarem na perfeição, e os imperfeitos, para chegarem à perfeição. Não preciso falar mais nada. Eu penso que esses dois trechos aqui, essas duas citações, resumem totalmente essa primeira parte da catequese, né? E a segunda parte é uma parte que, infelizmente, eu gostaria que fosse muito longa. Para prepará-la, eu usei este livro aqui, O Milagre e os Milagres Eucarísticos, do padre Dino Nassini. Utilizei este livro. Adoraria ter muito tempo para falar sobre N milagres eucarísticos, mas não tenho. Então eu escolhi um milagre, um que eu considero bastante representativo, porque ele é muito conhecido, né? E importante frisar o seguinte: a igreja, por que esse livro, eu acho o título desse livro muito interessante, porque ele fala o milagre e os milagres eucarísticos. O grande milagre eucarístico é de fato a transubstanciação. Esse é o milagre que você e eu podemos presenciar, vivenciar agora, se sairmos agora e procurarmos uma igreja onde esteja acontecendo uma missa. Nós vamos ver esse milagre acontecendo, o milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Mas, e eu já usei essa expressão nesse vídeo, Jesus Cristo tem detalhes de amor conosco. Isso é verdade, né? E ele sabe que para nós, muitas vezes, é muito difícil abandonar o racional. Abandonar aquilo que a nossa inteligência está nos dizendo, não tem o menor sentido isso aqui. Não tem. Como é que essa catequista louca está querendo que eu acredite numa coisa dessa? Que o pedaço de pão se tornou o corpo de Cristo? Que vinho se tornou o sangue? E mais, que o corpo inteiro de Cristo, com alma, com divindade, tudo tão presente em qualquer fragmento, seja do pão ou do vinho? Como que ela quer que eu compreenda um negócio desse? Então Jesus Cristo sabe que é muito doloroso muitas vezes pra gente entrar nesses embates, né? Nesses combates com a nossa própria razão. E por isso, por um detalhe de amor, além do grande milagre, né, ele também deixou milagres eucarísticos. Situações muito concretas em que, de fato, por amor àquelas pessoas ali que estavam presentes, por amor a você que está escutando, que está assistindo esse vídeo agora, por amor a mim, que já preparei essa catequese tantas vezes e ontem fiquei o dia inteiro preparando novamente, relendo tudo novamente, porque é muito complexo, é muito misterioso, é muito maravilhoso, e cada vez que eu preparo essa catequese, vem 1000 informações novas, eu percebo alguma coisa que eu não tinha percebido nunca na minha vida, né? Então, por amor a todos nós, ele deixa esses detalhes que são acontecimentos em que, de fato, seja pela dúvida de alguém, enfim, N motivos, aquele pedaço de pão e aquele vinho se tornaram efetivamente carne e sangue diante dos olhos das pessoas, né? Então, esses são os que nós chamamos de milagres eucarísticos. A igreja tem como verídicos, né, como realmente aconteceram mesmo, inequivocamente, mais de 140 milagres eucarísticos catalogados, né? Esse livro aqui, ele traz os mais importantes ou os mais curiosos, né? Os mais, enfim, os mais conhecidos, os mais famosos. Eu vou ler no início, não vou ler o milagre, tá? Que eu escolhi, que foi o milagre de Lanciano. Mas eu queria ler só um trechinho da abertura aqui, para que vocês entendam uma coisa que precisa ficar claro nesse aspecto dos milagres eucarísticos. Fala o seguinte: o teólogo Martinelli indica as condições para um milagre ser aprovado pela igreja. O evento ou fato não tem nada que se oponha à fé e aos bons costumes. Pode ser licitamente publicado. Pode ser assumido pelos fiéis em sua vida de fé e devoção. No caso de milagres eucarísticos, ainda que ninguém seja obrigado a acreditar neles, os fiéis devem mostrar respeito para com eles,
quando a autenticidade for reconhecida pela igreja. Ou seja, traduzindo, os milagres eucarísticos, esses eventos que aconteceram ao longo de todos os séculos em diversos locais do mundo, não são dogma, tá? Ou seja, como fala muito bem aqui, ainda que ninguém seja obrigado a acreditar neles, porque não são dogma, os fiéis devem mostrar respeito para com eles quando a autenticidade for reconhecida pela igreja. Ou seja, aqui nesse livro, se vocês tiverem acesso a ele, vocês verão que existem alguns milagres aqui que você fala, nossa, realmente parece que isso aqui é fantasia. Mas a igreja já reconheceu. A igreja já reconheceu como verídico. Então, quando a igreja reconhece o milagre eucarístico como verídico, você pode até no teu foro íntimo não acreditar. Né? Aquela história talvez tenha sido fantasiosa demais para você. Lembre-se, eu estou me referindo a milagres eucarísticos, eu não estou me referindo ao milagre da transubstanciação. Esse sim, você e eu que somos católicos apostólicos romanos, precisamos acreditar. Ele faz parte da nossa fé. Mas esses outros relatos você pode até não acreditar. No entanto, você precisa demonstrar respeito por aquela narrativa quando for uma narrativa aprovada pela igreja, ok? Bom, o que eu trouxe para vocês hoje eu não vou ler aqui, né? Porque nós já estamos com o vídeo um pouco avançado. Não vou ler, mas é o famoso milagre de Lanciano, que ele aconteceu na Itália, mais ou menos ali pelo ano 750, tá? Então, mais ou menos nesse ano, um monge, um frei, que estava ia celebrar a Eucaristia, ele também era padre, né? Também era sacerdote, iria celebrar a Eucaristia, ele estava atravessando uma crise de fé, né? E naquele momento em que ele, de fato, pronuncia a fórmula da consagração, né? Que a transubstanciação está ocorrendo ali, ele duvida, no foro íntimo dele ele duvida, né? E Jesus Cristo, por amor àquele homem, por amor à salvação daquele homem, por amor a todos os que estavam presentes na celebração e por amor a todos os que tomaram e tomarão conhecimento dessa história ao longo dos séculos, lembrando que é um acontecimento de 750, né? Ele, no momento em que a consagração está acontecendo, de fato aquele pão, aquela hóstia se transforma em carne. E aquele vinho se transforma em sangue, carne e sangue, visíveis, palpáveis, né? Em 1574, veja bem, o milagre acontece em 750, numa pequena capela, depois é construída uma igreja grande em cima dessa capela, sempre venerando essa situação, sempre venerando essas relíquias que ficaram, porque nunca apodreceu, nunca se decompôs, né? Nunca. Em 1574, iniciam-se algumas pesquisas científicas, a pedido do próprio bispo lá de Lanciano, né? Então, são feitas algumas pesquisas científicas que comprovam já, em 1574, essa autenticidade do milagre, né? Em 1713, essas espécies que continuam no formato de carne e no formato de sangue, são guardadas, são armazenadas agora nessa custódia que vai aparecer agora para vocês, vai aparecer a imagem, né, que é uma custódia de prata, que na parte de cima está a carne e nessa taça embaixo está o vinho. Tá? Em 1970, mais uma vez, a pedido do bispo lá de Lanciano, são feitos exames científicos mais rigorosos e são comprovados novamente que tudo aquilo é comprovado novamente que tudo aquilo era verídico. E em 1973, de 1973 a 1976, a OMS e a ONU fazem muitos exames extremamente rigorosos para saberem se de fato aquilo ali não é uma fraude. Por quê? Algo que tinha 12 séculos, aquela matéria de 12 séculos continuava ali, incorrupta, inteira, né? E as conclusões são absolutamente surpreendentes. Primeira conclusão:
Aquela carne é verdadeiramente carne, carne humana, carne do tecido do músculo do coração. Aquela é a carne que está em ancião. Aquele sangue é sangue de verdade, sangue humano, sangue AB, o mesmo sangue que foi encontrado, vestígios desse sangue, no Santo Sudário de Turim, o mesmo sangue AB. Foi conservado, todo esse material foi conservado por 12 séculos, sem nenhum tipo de processo químico. É diferente, por exemplo, de um processo de mumificação. Né? Não teve nada de mumificação naquilo. Não existe nenhum componente químico para fazer aquilo se conservar até hoje. E o mais espetacular de tudo, aquele tecido é vivo. Tecido vivo. Eles investigaram, analisaram e concluíram que aquela carne e aquele sangue são de uma pessoa viva. Não são de uma pessoa morta. Gente, não tem mais o que falar, sabe? Eu peço de verdade que vocês procurem se informar sobre os milagres eucarísticos, porque como eu falo para vocês, são detalhes de amor de Deus para conosco, sabe? É para ajudar a tua fé, é para ajudar a minha fé. É para aqueles momentos em que a vida vem com situações que nos derrubam e que nos fazem questionar tantas coisas que temos recebido da igreja. Nesse momento, às vezes, você está com o coração tão partido e você chega ali no meio de uma missa, está acontecendo a consagração e você fala, ai, Senhor, será que realmente isso é verdade? Lembre-se disso, lembre-se de Lanciano. Procure, pesquise os outros milagres. Tem outros que são muito fantásticos também. Muito fantásticos. Pesquisem, estudem. Conheçam a fé que vocês professam. Para aqueles que ainda não receberam nenhum sacramento, estão se preparando para receber até o batismo, conheçam a fé da igreja em que vocês irão entrar. É isso, eu vou encerrar agora com o coração partido, porque eu teria muito mais coisa para falar, né? Mas eu vou encerrar com 2 citações, né? Uma de São Bernardo de Claraval, que diz o seguinte: fica sabendo, ó cristão, que mais se merecem participar devotamente de uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Ou seja, traduzindo, maior proveito você terá em participar de uma única missa com a devoção do que você sair fazendo caridade e peregrinando. E entenda, não estou falando que não devamos fazer caridades e que não devamos peregrinar, muito pelo contrário, mas estou dizendo, com base no que São Bernardo de Claraval falou, o seguinte: que se você e eu tivermos essa graça de escutarmos ao longo de toda a nossa vida uma única missa, de forma realmente devota, contrita, todo o restante, toda a caridade, toda a peregrinação, tudo acontecerá por causa daquela missa bem vivida, bem participada. E, por último, São João Bosco, que aqui é para arrematar. Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis vencer ao demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Não tenho mais o que dizer. Não tenho mais o que dizer. Que essa última frase aqui de São João Bosco nos guie na nossa vida. Aqui a gente tem a fórmula. Hoje nessa catequese eu trouxe para vocês várias fórmulas proferidas por santos, por doutores da igreja. São João Bosco não é doutor da igreja, mas é santo. E nada. E vamos encerrar com a oração do Pai Nosso.
e converse com seus catequistas, tá? Puxem por eles, aprofundem o tema. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada e até a próxima catequese. Oi, gente, voltei. Desculpem, é porque eu fui revisar o vídeo agora e vi que faltou uma parte muito importante. Vou ser bem rapidinho, tá? Na palavra que eu proclamei lá no início, na segunda parte, São Paulo falou o seguinte: todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, o que faltou dizer foi o seguinte: existem alguns requisitos para que nós possamos receber a comunhão, tá? Possamos de fato receber a Eucaristia. O primeiro deles, obviamente, é que sejamos batizados. O batismo é o sacramento que é a porta de entrada para todos os outros. Então, você não precisa ter recebido a confirmação, a crisma, mas você precisa ter recebido o batismo para que você possa comungar. Esse é o primeiro. O segundo é que você e eu não estejamos em pecado mortal. Em situação de pecado mortal, ninguém pode se aproximar da comunhão, ninguém pode receber a comunhão, porque essa palavra é dura em São Paulo, porque se fizermos isso, estaremos comungando a nossa própria condenação, porque estaremos comungando de forma indigna. Então, se nós estivermos em pecado mortal, para que possamos comungar, nós precisamos ir a outro sacramento primeiro, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. Sobre esse sacramento falaremos nas próximas semanas, tá? E só depois procurar a comunhão. E o terceiro, mas não menos importante, é que de fato acreditemos naquilo que está acontecendo, naquilo que estamos tomando, né? Que estamos recebendo em comunhão. Porque se apesar de todas as catequeses, de todos os sacramentos outros que temos recebido, ainda assim não acreditamos que Jesus Cristo está vivo, presente, real, completo, inteiro, corpo, alma e divindade, naquele fragmento de pão ou naquele gole de vinho que eu estou recebendo, eu não posso comungar, tá? Eu não posso comungar se eu não acreditar naquilo. Então, são esses os 3 requisitos básicos, primordiais, para que eu, você, qualquer pessoa, possa receber a Sagrada Comunhão, tá? Beijos, fiquem com Deus.